Prosseguindo, então, nós já vimos a primeira técnica exploratória e agora nós vamos ver o gráfico de caixa, conhecido como box plot. Nós vamos ver que a informação dada pelo resumo de 5 números pode ser apresentada na forma de um gráfico de caixa, que é interessante pela série de informações sobre a distribuição que ele agrega. Então, nesse gráfico, nós vamos ter informação sobre o centro da distribuição, sobre a dispersão dos dados, sobre a simetria, sobre a presença e o tamanho das caudas da distribuição e sobre a presença de dados discrepantes. Bom, o gráfico de caixa é formado basicamente por duas estruturas, uma caixa e duas linhas que partem da caixa em direção aos extremos, chamadas de bigodes. A caixa vai ser delimitada pelo primeiro e o terceiro quartis, e a linha que corta a caixa em duas partes é a mediana. Os bigodes vão ser delimitados por uma quantidade que nós chamamos de adjacente. O bigode superior, delimitado pelo adjacente superior, e o bigode inferior, delimitado pelo adjacente inferior. O adjacente superior vai ser o maior valor não discrepante do conjunto de dados, enquanto o adjacente inferior vai ser o menor valor não discrepante no conjunto de dados. Quando não existe valor discrepante, os adjacentes vão coincidir com os extremos. O adjacente superior coincide com o extremo superior e o adjacente inferior coincide com o extremo inferior. Se existem valores discrepantes no conjunto de dados, esses valores vão ser indicados por asterisco. E como nós podemos interpretar as informações que são dadas por esse gráfico? A posição central ou o centro da distribuição é dado pela mediana e a dispersão pode ser observada pela amplitude interquartílica, que é o tamanho da caixa. A amplitude total também é informação sobre a variação dos dados. As posições relativas da mediana e dos quartis e o formato dos bigodes dão uma noção da simetria e do tamanho das caudas da distribuição. Se a mediana estiver exatamente no centro da caixa e os bigodes forem aproximadamente de mesmo tamanho, nós podemos considerar a distribuição como simétrica. E o tamanho dos bigodes também nos indicam o comprimento dessas caudas. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos uma distribuição em que a mediana está mais próxima do terceiro quartil e o bigode superior é bem menor do que o bigode inferior. Um caso típico de distribuição assimétrica. Virando esse gráfico, nós observamos como se nós tivéssemos uma cauda para a esquerda, indicando que a distribuição é assimétrica negativa. Aqui nós temos um outro exemplo, onde nós temos o bigode inferior, bem menor do que o bigode superior. Temos a mediana bem mais próxima do primeiro quartil. Temos um bigode superior mais longo e a presença de valores atípicos. Então, aqui nós temos uma distribuição assimétrica positiva, porque temos uma cauda para a direita e com a presença de valores atípicos. E nesse terceiro exemplo, nós temos a mediana no centro da caixa, temos bigodes de tamanhos aproximadamente iguais, o que caracteriza uma distribuição simétrica, mas temos a presença de um valor atípico. O que nós devemos fazer quando nós encontramos valores atípicos numa distribuição? A primeira atitude a ser tomada é investigar a origem desse valor. Isso porque valores atípicos podem, de fato, fazer parte do conjunto de dados, reforçando a característica assimétrica da distribuição. Como nesse caso aqui, nós já temos uma distribuição assimétrica e nesta cauda há a presença de valores atípicos. Distribuições com caudas longas têm uma tendência maior de produzir valores atípicos. Então, se nós tivermos uma distribuição assimétrica com cauda longa, é razoável a presença de valores atípicos. Entretanto, eventualmente esses valores podem ser oriundos de erros na aferição ou no registro dos dados. E por isso nós devemos investigar a sua origem. Se nós
conseguirmos confirmar que esses valores atípicos são provenientes de erro, eles devem ser eliminados do conjunto de dados. Agora, se esse valor atípico não for decorrente de erro, ele deve ser mantido no conjunto de dados, porque ele é uma informação a respeito daqueles dados. A eliminação de um valor atípico não é um procedimento automático. Nós temos que avaliar a situação e investigar a origem daquele valor. Assim, uma inspeção cuidadosa nos dados e nas eventuais causas da ocorrência de valores atípicos é sempre uma providência necessária antes que qualquer atitude seja tomada em relação a esses dados. Então, primeiro, investigar esse dado, verificar se ele não é proveniente de erro, tentar identificar quais as causas da atipicidade para depois prosseguir as análises. Então, observem esse conjunto de dados que se referem a peso ao nascer, medido em quilogramas de bovinos machos da raça Bagé. Então, nós temos aqui o quê? Um conjunto de valores desordenados, são os dados brutos, e é difícil tirar alguma informação desses dados. O que os dados querem dizer? Essa era uma pergunta que o Tukey costumava se fazer. É difícil desvendar que padrões os dados escondem. Vários gráficos foram desenvolvidos para revelar esses padrões escondidos nos dados, transformando assim os dados em informação. O gráfico de caixa tem se mostrado muito útil pelas análises que ele permite. Observem que aqui nós temos um agrupamento de dados. Aqui nós temos informação. Então vejam que essas técnicas permitem extrair informação dos dados. Agora vamos fazer um exercício. Os dados abaixo são os percentuais de retenção de enxofre em 42 vertentes do Nordeste dos Estados Unidos, reportados em 1989. Faça o resumo de 5 números e construa o gráfico de caixa. O primeiro passo é ordenar os dados. Para obter o resumo de 5 números, nós precisamos calcular os quartis e a mediana. Os dados já estão ordenados, então facilmente podemos obter os valores extremos, mas os quartis e a mediana nós vamos determinar utilizando o método dos quantis. Por esse método, nós fazemos n vezes p igual a j mais f. O j é a parte inteira do número e o f é a parte decimal. Quando o f for igual a 0, o nosso quantil vai ser o xj mais o xj mais 1 sobre 2. Ou seja, vai ser a média aritmética dos valores que ocupam essas duas posições. Se o f for maior do que 0, o quantil será o x que ocupa a posição j mais 1. Além dos 5 números, para construir o gráfico de caixa, nós também vamos precisar dessas outras quantidades. A amplitude interquartílica e as cercas para verificar se existem valores atípicos no conjunto de dados. Bom, então vamos começar calculando o primeiro quartil, n vezes p igual a j mais f. N é 42, a proporção que é delimitada pelo primeiro quartil é 25, 42 vezes 25, 10,5. O 10 é o j, o f é o 5. O f caiu nessa condição aqui. F maior do que 0, o quantil vai ser o xj mais 1. Então, o x,25, que é o quantil, vai ser o x que ocupa a posição j mais 1, posição 11. Então, nós vamos para o conjunto de dados, obter o valor que está ocupando a posição 11. Então, o primeiro quartil, que corresponde ao quantil x,25, é o 33. Vamos para a mediana, que corresponde ao quantil x,5. Então, 42 vezes 0,5, 21,0. Agora, nós caímos nesse caso aqui. F igual a 0, o nosso quantil vai ser a média aritmética dos valores que ocupam as posições J e J mais 1. Então, o J é 21 e o J mais 1
é 22. Os valores que ocupam as posições 21 e 22 são esses os dois valores mais centrais do conjunto de dados. Como nós temos um conjunto par, nós não temos um valor mais central e sim dois valores mais centrais. Então, a mediana é a média aritmética desses dois valores. 41,9 mais 42 dividido por 2, 41,95. Essa é a mediana. E para terminar, então, vamos encontrar o terceiro quartil. O terceiro quartil está delimitando uma proporção de 0,75, então ele corresponde ao x,75. 42 vezes 0,75, 31,5. Este é o f maior do que zero. Caímos de novo nesse caso aqui. O XP é o XJ mais 1. Então, o X75 vai ser o X que ocupa a posição J, que é o 31, mais 1. Então, o X32, 48,8. Já temos 3 dos nossos 5 números. Vamos completar com os extremos. O extremo inferior, 17,8, e o extremo superior, 66,2. Já temos informações para construir o gráfico de caixa, mas ainda temos que verificar discrepantes no conjunto de dados. Aqui nós já temos a amplitude interquartílica, 48,8 menos 33. 15,8. Nós vamos precisar da amplitude interquartílica e dos quartis, Q1 e Q3, para calcular as cercas. E a partir dessas cercas, nós vamos verificar se existem valores discrepantes no conjunto de dados. A cerca inferior é o primeiro quartil menos 1 vez e meia a amplitude interquartílica, 9,3. A cerca superior vai ser o terceiro quartil mais 1 vez e meia a amplitude interquartílica, 72,5. Já temos as nossas cercas, só temos que verificar agora se tem algum valor do conjunto de dados que ultrapassa as cercas. Não temos nenhum valor menor do que 9,3. Então, não temos discrepantes inferiores. Também não há nenhum valor no conjunto de dados que seja maior do que a cerca superior, 72,5. Então, não temos valores discrepantes nesse conjunto de dados. Agora, já temos todas as informações necessárias para construir o gráfico de caixa. A primeira coisa que nós vamos fazer é construir essa escala aqui, que vai ser determinada a partir dos extremos, 17,8 e 66,2. A nossa escala tem que contemplar esse intervalo de valores. Então, construir a escala de 15 até 70. Feito isso, nós vamos construir a caixa. E quem vai delimitar a caixa são os quartis. Então, o primeiro quartil vai delimitar a caixa inferiormente e o terceiro quartil vai ser o limite superior da caixa. 33, 48,8. Nós temos agora que inserir na caixa a linha que corresponde à mediana, que é 41,95. E agora vamos traçar os bigodes, que são delimitados pelos adjacentes. Quando não há valores discrepantes no conjunto de dados, como é o caso agora, os valores adjacentes coincidem com os extremos. Então, os bigodes serão delimitados pelos valores extremos. E está pronto o nosso gráfico de caixa representando o formato da distribuição. Sabemos que dentro da caixa nós temos 50% das observações, que da caixa até o final do bigode inferior nós temos 25% e da caixa até o final do bigode superior nós temos os outros 25%. Agora nós podemos classificar a nossa distribuição quanto à simetria. Podemos dizer que esses dados têm um formato muito próximo
do simétrico. Então, podemos classificar a nossa distribuição como simétrica. E aí vem uma segunda questão. É razoável supor que esses dados provêm de uma população com distribuição normal? Observem o formato da distribuição. Nós vimos que a principal característica da distribuição normal é a simetria. A normal é uma distribuição simétrica. Nós vimos também o caso de simetria da normal é esse aqui, onde a amplitude interquartílica é menor do que as dispersões que são iguais. Então, este é o formato típico da distribuição normal. É exatamente o formato que nós observamos aqui. Então, sim, é razoável supor que esses dados provêm de uma população normal, porque o gráfico tem a simetria típica da distribuição normal.